A questão é, existe hierarquia ou isonomia entre a união estável e o casamento? Toda a polêmica gira porque o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, 226, parágrafo 3º diz: a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento. A lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento. Ok? Então a pergunta é, existe hierarquia? Isto é, a lei pode atribuir mais direitos para o casamento do que para a união estável? Bom, uma primeira corrente entende que existe isonomia entre o casamento e a união estável. Ambas são famílias que devem ser protegidas pelo Estado. Então tem que ter um regime de igualdade, de isonomia. Portanto, qualquer direito que se preveja para o cônjuge tem que se estender para a união estável. Quando a lei diz o cônjuge tem esse direito, leia-se cônjuge ou companheiro. Então essa é a primeira corrente, que prevê isonomia, igualdade entre casamento e união estável em matéria de direitos. Portanto, todos os direitos que a lei prevê, para o cônjuge, leia-se cônjuge ou companheiro. Estende-se os direitos também na união estável. O argumento é, ambas, tanto o casamento quanto a união estável, são formas de família e a Constituição manda o Estado proteger essas duas famílias, de modo que não tem cabimento uma proteção maior para o casamento e uma proteção menor para a união estável. São duas famílias que, em matéria de direitos, devem ter o mesmo nível de proteção. Não se pode criar uma hierarquia entre essas famílias. Essa é a primeira corrente. E existe uma tendência para que seja dominante. Tá? Então, a primeira corrente, esta corrente, hoje em dia, podemos colocar, é a dominante. Uma segunda corrente que diz que existe sim hierarquia. O casamento é uma família que gera mais direitos do que a união estável. Portanto, a lei pode sim prever mais direitos para o casamento do que para a união estável. O argumento é aquele que eu falei. A Constituição diz, a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento. Então essa frase, a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento, sinaliza que a união estável tem um degrau ainda a subir. Ela pode ser convertida em casamento. Só tem atrativo para converter em casamento se o casamento gerar mais direitos. Então, à medida que a Constituição diz que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento, significa que o casamento é a família preferencial. E pode ter mais direitos. Tá? Tanto é que a lei deve facilitar essa conversão. Então existe esta segunda corrente.